A partir desse pequeno retrospecto histórico, o Robert Dahl, em alguns dos livros dele, faz o que ele chamaria uma definição, apresenta o que ele chamaria uma definição mínima da democracia. Num dos livros que eu considero provavelmente o mais importante do Dahl, pelo menos antes dessa síntese final, que se chama On Democracy, que é o livro sobre a poliarquia e o papel da oposição. Uma coisa curiosa, né? Que na tradição, mesmo na tradição da ciência política norte-americana, o Dahl é muito reconhecido como provavelmente um dos mais importantes formuladores do conceito de democracia. E no Brasil também. Né? Mas se vocês observarem, uma coisa curiosa, na maior parte dos casos, dos autores, inclusive norte-americanos, que estão fazendo referência à contribuição do Dahl, aparece o Dahl poliárquico. O Dahl que, num certo sentido, diz, olha, sem oposição não tem democracia, está sempre meio subentendido. Quando eu entendo que o argumento central que ele está fazendo é que para que a poliarquia, que ele distingue de democracia, para que a poliarquia funcione, o governo de muitos, baseado em regras democráticas, né? Ele diz, a democracia poderia existir, mas com todos aqueles defeitos anteriores, não seria uma poliarquia. Mas para que a poliarquia funcione com regras democráticas, um dos elementos absolutamente centrais é que ela reconheça o lugar da oposição e ela dê espaço institucional para que a oposição realmente se expresse, para que ela possa se organizar, para que ela ter liberdade de comunicação, de expressão, de organização e possa se constituir como uma alternativa de poder para quem ocupa o poder. Por esta razão, talvez a gente pudesse dizer, né, eu tenderia a sugerir que as duas categorias mais importantes que o Robert Dahl utiliza para definir o conceito são os conceitos de contestação e participação. Contestação, ele está dizendo, é quando você tem condições de que a oposição ou um poder alternativo conteste quem está ocupando o poder. E isso só ocorre se os mecanismos de escolha de governantes, em particular eleições competitivas, permanentes, regulares, limpas, sob coordenação de uma instituição extra, não é? Exógena ao próprio processo eleitoral, só quando essas coisas existem é que efetivamente a oposição tem condições de contestar. Não é? Mas a contestação também depende, ele estabelece aqui um nexo teórico. Eu diria que aqui tem um aspecto interessante. De novo, não é? Eu estou sugerindo isso para vocês, é claro, eu estou inteiramente aberto ao debate e à controvérsia. Alguém que já leu o Dahl, ou alguém que leu os críticos do Dahl, ou alguém que leu os comentaristas do Dahl, pode dizer que, eventualmente, a minha leitura não é não é a única nem a mais adequada. Mas eu tendo a ver um nexo teórico entre o que ele chama contestação e participação. No seguinte sentido, não há contestação adequada, não há possibilidade de uma oposição se constituir e disputar o poder nas condições que o sistema estabelece, se não tiver mínimas condições de participação, que envolve, não é, a extensão, a inclusão de todos os adultos na comunidade política, direito de votar e de ser votado, não é, a igualdade na expressão do direito, portanto, todo o processo de ampliação do sufrágio, né? E o Dahl acrescenta 2 pontos a mais na definição, não é, que eu considero que são extremamente importantes. O primeiro deles é que funciona a possibilidade de que o princípio de contestação, articulado com a participação, funcione adequadamente, depende em grande parte de se os membros da comunidade política têm acesso à informação alternativa em relação àquelas que são organizadas, emanadas do centro de poder. Não é? E o problema da informação alternativa não é apenas de saber, portanto, transparência, de saber o que quem está no poder está fazendo, mas é a possibilidade de que a informação alternativa seja, digamos assim, por assim dizer, humus, cimento para organizar a compreensão que as pessoas comuns têm do funcionamento do sistema. Ele vai, depois, nos outros textos, chamar a atenção de uma maneira muito enfática para isso.
As pessoas, não basta que as pessoas participem, elas têm que ter um grau de compreensão do funcionamento do sistema, porque o sistema democrático, sendo extremamente complexo, em contraposição às alternativas de natureza autoritária, a complexidade do sistema, né, introduz um requisito, uma demanda de que as pessoas estejam informadas, mas ao mesmo tempo sejam capazes de perceber as implicações das decisões que estão sendo tomadas. Claro, as implicações de uma maneira geral para a sociedade, mas as implicações que afetam a qualidade de vida dos indivíduos envolvidos. Então, tem aqui uma demanda, se vocês quiserem, tem uma reivindicação, um requisito, que aristotélico, virtude cívica, formação, né? Tem uma dimensão aristotélica nessa leitura do Dow. Né? Mas o Dow não fala apenas de informação e de entendimento, ele fala também de que o conceito de autogoverno envolve fundamentalmente a ideia de que aqueles que estão representados no sistema democrático tenham algum grau de controle sobre a agenda, controle e fiscalização sobre a agenda. Isso não é uma coisa irrelevante no Dow, não é um tema que aparece marginal, não é um pontinho, digamos assim, que se agrega. Não, ele coloca isso como um elemento central. Na democracia, a democracia funciona na medida em que os membros da comunidade política têm capacidade de definir a agenda que diz respeito às decisões que afetam a sua vida. Como é que isso se dá? Através da representação. A representação é o lugar institucional que, de alguma maneira, colocaria isso como uma exigência central de funcionamento do regime democrático. Né? Bom, isso nos conduz, isso nos remete para uma tentativa de sintetizar o conjunto desse debate que aparece no Dow e que é acrescido da formulação de mais alguns outros autores. Né? Eu estou incluindo aí nesses 7 pontos, né, algumas coisas que aparecem, às vezes contraditoriamente, às vezes alternativamente, às vezes de maneira complementar. Aparece no Schumpeter, no próprio Dow, no Tilly, no Charles Tilly. Charles Tilly, eu estou falando de um livro que chama-se Democracy, né, é um dos últimos livrinhos dele, que é totalmente dedicado ao conceito de democracia. E eu gostaria de sugerir também o texto do Marshall, do Theodore Marshall, T.H. Marshall, né, sobre a cidadania. O Marshall, nós vamos ver para frente, ele introduz, na discussão da cidadania, ele introduz uma coisa, um elemento que eu acho que se casa muito bem com essa discussão do Dow, que é a ideia de que o sistema democrático é uma obra aberta, em permanente expansão, né, e que talvez o elemento mais central do conceito de cidadania, não é, na medida em que dimensões diferentes do conceito, do exercício da cidadania, abre a possibilidade de que o sistema possa se expandir. Quer dizer, desse ponto de vista, o sistema democrático não seria, nem o conceito, nem o sistema seria inteiramente fechado. Ele deixaria em aberto uma possibilidade de extensão, de ampliação. Mas para tomar aqui os 7 pontos, o primeiro ponto vem do Bobbio, fundamentalmente, Bobbio do Dow, né? A ideia de que o sistema democrático, o governo democrático, se distingue das suas alternativas pelo fato de que o regime democrático é o governo da lei, em contraposição à ideia de que os outros são alternativas do governo dos homens. Vocês sabem o sentido em que a expressão é usada. Os homens não no sentido de homens e mulheres, no sentido de humanidade. Daqueles que, digamos assim, não estão submetidos ao controle, não é? Ao controle dos governados. É nessa acepção, né? Isso, evidentemente, tem uma raiz muito forte para a ideia, para a noção de Estado de Direito. Estado de Direito na democracia é o Estado baseado na lei consensuada, na lei que digamos que num determinado momento, né, por força de conflitos, da disputa, de negociações, chega-se a um consenso mínimo e um reconhecimento de que ela obriga, quer dizer, ela, num certo sentido, o enforcement of the law, que é exercido pelo Estado, é voluntariamente aceito por quem se submete à lei. Tem um elemento aqui importante, né, que está no Weber também, de submissão à lei. O império da lei submete, mas o império da lei supõe que as pessoas aceitam. Não é? Na democracia, a suposição não é apenas só que você funciona com a lei que foi estabelecida consensualmente nas constituições, mas é a ideia de você, de alguma maneira,
tem um elemento de submissão voluntária que se distinguiria, o conceito aqui que se distinguiria da submissão que é imposta por mecanismos coercitivos. O império da lei é um regime consensual, é um regime de submissão não coercitivo à regra da democracia, né? O segundo ponto é a ideia de autogoverno, mas a ideia de autogoverno no sentido de que o cidadão governa, mas diferente da democracia clássica, a ideia é que ele governa através de procedimentos institucionais. Aqui aparece um primeiro momento, que é o conceito de instituições. Instituição é pensada nessa formulação como um meio, como um instrumento para realizar objetivos da democracia. Claro que se eu exagerar a formulação dessa maneira, como um meio, como um instrumento, as instituições apareceriam quase de uma maneira secundária. Não é bem esse o objetivo, mas a ideia é que as instituições emergem como um mecanismo de intermediação para realizar interesse mediante, subordinada ao fato, não é, de que a lei submete todos os cidadãos, né? O terceiro aspecto emerge da tradição mais liberal, não é? Em particular a partir de Montesquieu e dos contratualistas, que é a ideia da divisão de poderes, né? Ou seja, a noção de que na democracia, embora você tenha concentração de poderes em algumas esferas institucionais, essas esferas se fiscalizam mutuamente, se neutralizam o excesso de poder umas das outras, né? No Montesquieu, vocês se lembram, devem se lembrar nas discussões do Montesquieu, curiosamente isso aparece às vezes como poderes diferentes de classes sociais diferentes, não é? É como se o executivo, o judiciário, o parlamento pudesse ser ocupado por segmentos diferentes da sociedade que para poder encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto não é, em que as negociações sejam compatíveis com a sobrevivência dos contendores, eles ocupariam poderes diferentes. Na tradição norte-americana, no entanto, em particular na tradição dos pais fundadores da democracia, dos federalistas, a divisão de poderes aparece como um antídoto à concentração de poder, por um lado, e como um antídoto ao mesmo tempo à existência de facções que poderiam minar o poder central e impedi-lo de governar. Aparece um elemento aqui importante, que na discussão brasileira contemporânea é extremamente central, não é? Que é a ideia de que a divisão de poderes tem alguma função para a governabilidade. Divisão de poderes e a constituição de um nível de equilíbrio é uma condição de que quem tem função de governo, governe, né? Quer dizer, a ideia não é que você... portanto, a ideia não é que a divisão de poderes leve a um conflito entre poderes. A ideia não é de aumentar, digamos, adensar a conflitualidade, mas, ao contrário, num certo sentido, neutralizar, de criar as condições em que, mediante fiscalização e controle, os poderes, de alguma maneira, se chequem e se rebalanceiem os seus poderes relativos, né? Aí está repetido o ponto 3, na verdade são 8 pontos, eu repeti o 3, né? O que seria o quarto ponto que aparece como 3, né? É a ideia de direitos dos cidadãos, dos direitos no que diz respeito propriamente à decisão, à escolha de decisão de quem governa. Direito político, entende? Quer dizer, é a dimensão da cidadania que remete para o direito político, particularmente expressa através do direito de escolher governo. Uma implicação disso, que eu já tinha comentado antes, é a existência de eleições regulares, livres, competitivas, abertas e significativas, no sentido de que o resultado tem que ser reconhecido. Às vezes você pode ter eleição aberta, livre, de repente, por alguma razão, quem está em posições de poder acaba conservando recursos que impedem que os resultados sejam reconhecidos. A ideia aqui é que, portanto, na discussão contemporânea, não é, essas condições exigem a existência de um poder extra-eleitoral capaz de monitorar, de coordenar o funcionamento das eleições. Quer dizer, a ideia é que é sempre necessário, quer dizer, que é uma ideia, digamos assim, ao mesmo tempo, eu diria, democrática e ao mesmo tempo de um fundamento liberal muito forte.
né, que é a ideia de que quem tem exercício de poder sempre tenderá, os pais norte-americanos da democracia são os que mais chamam a atenção para isso, né? Alguns formulam isso explicitamente. Aqueles que detêm poder sempre tenderão a buscar a expansão do seu poder. Portanto, um dos elementos de funcionamento da competição ou da contestação, nos termos do Dow, para que isso funcione, supõe que um organismo seja capaz de monitorar, um organismo externo que não está comprometido. A justiça eleitoral não está comprometida com a dinâmica dos partidos. Ela monitora, ela julga, mas ela não pode ser parte da disputa eleitoral, da disputa partidária. Então um organismo de fora, uma comissão, uma justiça, o que seja, ela tem que ter poderes de monitoramento para poder assegurar essa possibilidade. Bom, o ponto número, que aí aparece como 5, que seria o 6, né, é que, ao mesmo tempo que isso envolve direitos de expressão, de reunião, são várias coisas, né? É que está tudo sintetizado, mas se vocês pensarem, são várias coisas. Direito de expressão, reunião, organização, e, em particular, a emergência de partidos políticos para disputar poder. Na história da emergência dos partidos, facções de grupos limitados se transformaram em partidos, primeiro em partidos competitivos, depois, no século XIX, em partidos de massa, né? Quando nós formos olhar a origem do Partido Democrata norte-americano, ele começou como uma facção dentro da convenção que estava propondo a separação. Ele começou como uma facção que progressivamente se reconhece publicamente, busca reconhecimento como partido. Mas a ideia é que esses entes especiais, partidos políticos, a eles seja reservado a propriedade, a possibilidade de competir pelo poder. Isso impõe uma série de exigências para que a competição se dê em condições de igualdade, em condições que efetivamente assegure o funcionamento, né? O ponto número 7, aí aparece como 6, é o acesso a fontes alternativas de informação. Eu já mencionei isso antes. E, finalmente, o ponto 8, que seria o direito de reivindicar a expansão dos direitos de cidadania, né? Isso é uma contribuição, particularmente da discussão do Marshall sobre a cidadania, mas eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte: há uma certa leitura, numa parte da sociologia política, de que a extensão da cidadania no Marshall teria sido formulada como um processo mais ou menos linear dos direitos civis para os direitos políticos, para os direitos sociais, né? A leitura que eu faço do Marshall é que ele está formulando uma concepção sobre a expansão do direito de cidadania mediante formas de participação, de reivindicação, e na medida em que progressivamente setores da sociedade se qualificam para participar, se organizam, se qualificam para participar e para reivindicar, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, no caso da Inglaterra, foi assim: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, mas nada nos garante, nada nos assegura e nada nos impõe que o processo se dê em todos os lugares, em todos os países dessa maneira. Então, não tem essa suposta linearidade na expansão dos direitos de cidadania. A cidadania envolve dimensões diferentes da inserção, não é? E ela não se limita à dimensão propriamente política, que é a origem de todo o pensamento e o conceito propriamente de democracia. A ideia de que a igualdade política limitaria, por assim dizer, digamos, o universo da cidadania. O que o Marshall está sugerindo é que a multidimensionalidade do conceito implica em que, alcançado um estágio, alcançado um certo nível, ele abre as portas, abre as possibilidades de que outras dimensões possam se ampliar, em particular as dimensões que diz respeito a direitos sociais e econômicos. Quer dizer, nós vamos voltar a essa discussão depois na discussão do conceito de qualidade da democracia, mas, num certo sentido, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que, na tradição democrática e republicana, esses autores, e o Marshall em particular, esses autores estão nos sugerindo, estão nos dizendo o seguinte: o conceito de igualdade política é básico, fundamental, sem o qual não é possível reconhecer ou ampliar de maneira completa as outras dimensões da cidadania, né? Porque é o conceito de qualidade política que qualifica que os cidadãos possam intervir
sobre decisões e, portanto, sobre resultados das decisões, resultados práticos das decisões, resultados que se expressam no mundo da economia, no mundo da organização da sociedade, da distribuição de poder, da distribuição de prestígio, né, desse conjunto de resultados que decorrem propriamente da igualdade política. Na sequência dessa discussão, o Dow formula a questão, ele formula em termos de uma pergunta, né? O que é que justificaria, por que é que nós tenderíamos a escolher a democracia? Por que democracia? Não é apenas o que é a democracia, mas a pergunta agora desloca, né? Será que esse é uma forma de governo, é uma situação específica que tem peculiaridades e, enquanto tal, pode ser reconhecida, mas, digamos, não necessariamente se impõe à comunidade. O argumento aqui muda um pouco ele se desloca, muda um pouco de qualidade. A pergunta por que é que, no final das contas, a democracia seria um regime político preferível? Por que a alternativa democrática seria a preferência daqueles que, digamos, estão ligados com os princípios, as concepções que envolvem propriamente o conceito, né? Então, a primeira observação do Dow é que a democracia afasta a tirania. A democracia é o antídoto, é o elemento que, num certo sentido, permitiria, como, aliás, nós estamos vendo agora nos casos da norte da África e de alguns países do Oriente Médio, não é? A reivindicação da democracia é a possibilidade de afastar o risco da tirania. Uma questão que pode ser posta aqui diz respeito à formulação da escolha democrática como uma derivada, como uma decorrência de uma perspectiva racionalista, né? A ideia que aparece em alguns autores é que a democracia seria o que alguns autores chamam de second best, a segunda melhor opção, dado que eles não poderiam realizar a primeira, né? Qual seria a primeira? A primeira seria ele se impor de maneira completa e cabal sobre os outros, né? Os que têm poder econômico, os que têm prestígio, os que têm poder político, né? Se impor completamente sobre os outros implica em retomar a guerra de todos contra todos, implica, num certo sentido, em retomar uma perspectiva que abre as portas para a introdução da violência na política. A violência e, portanto, risco de sobrevivência, a morte, violência e morte. Então, a teoria de alguns autores de que a democracia é the second best, é a ideia de que, na impossibilidade dos atores racionais escolherem a melhor alternativa, que seria dominar completamente sobre os outros, eles escolhem uma segunda opção, que é a convivência pacífica, na qual, como ela implica, por definição, num grau de convivência, de negociação, ela reduz completamente, ou quase completamente, os riscos de violência. Então, desse ponto de vista, eu tenho uma vantagem, digamos assim, adicional, do ponto de vista racional, para, ainda que não seja a primeira melhor opção, eu aceitar essa segunda. Eu diria que tem uma certa... Tem um diálogo crítico entre essas duas alternativas, né? A ideia de que a democracia é uma alternativa à tirania é também uma percepção, uma noção de que a democracia contém valores que me impedem, não é, que me permitem impedir o abuso do poder. A segunda alternativa, a controvérsia, né, num certo sentido, ela deixaria de lado qualquer perspectiva de valor, e ela diz, não, eu escolho esta forma de governo porque ela me traz vantagens que me asseguram sobreviver. Eu quero apenas assinalar que tem uma controvérsia aqui, não é inteiramente, digamos assim, não é inteiramente relevante pensar nessas duas possibilidades, né? O segundo ponto que o Dow chama a atenção é que a democracia é o único regime que assegura a liberdade geral e irrestrita dos cidadãos. As alternativas, embora em graus diferenciados, possam envolver formas de participação dos cidadãos, ou de segmentos dos cidadãos, elas nunca envolvem uma dimensão de liberdade irrestrita, por um lado, e generalizada, em que qualquer segmento na sociedade possa fazer escolhas em relação ao tipo de
reivindicação, de demanda, de participação que queira fazer. O ponto seguinte é que a democracia é o regime que garante direitos fundamentais, né? E a começar pelo direito à vida. A ideia de que a democracia é o regime que, num certo sentido, elege a valorização da vida e da sobrevivência como um objeto central. Vai aparecer mais para frente, depois, uma extensão dessa perspectiva. Mas é a ideia de que o regime está organizado, o regime político está organizado para constituir as condições da boa vida, do bom governo, para tomar decisões que, em última análise, têm por objetivo melhorar a condição humana. Não é? Ou seja, criar as condições para um desenvolvimento humano em condições superiores a que existia até então. Né? Então, desse ponto de vista, a ideia de que o regime garante direitos fundamentais nesse sentido, nessa acepção. Né? O ponto seguinte é que a democracia é o único regime também que tenderia a capacitar as pessoas para poder, vigindo condições de liberdade, né, e de participação e de igualdade, para autoexplorar as suas próprias capacidades. E, nesse sentido, poderem se desenvolver mais do ponto de vista da sua autodeterminação, das suas escolhas. No aspecto seguinte, ligado a esse anterior, é a ideia de que é o regime que melhor protege os interesses individuais, partindo da premissa de que os indivíduos são diferentes, os indivíduos eventualmente têm interesses que não são iguais, podem ser conflituosos, mas que eles têm que ter assegurada, garantia, a possibilidade de que eles possam, em relação a esses interesses diversificados, possam se expressar e possam reivindicar a sua existência. Né? O ponto seguinte do desenvolvimento humano está ligado ao aspecto de garantir a possibilidade de direitos fundamentais. O seguinte, relativo à autonomia moral dos indivíduos, é de que no sistema democrático, na medida em que o sistema envolve tomada de decisões para enfrentamento de desafios coletivos que impõem uma certa ordem, uma certa prioridade para objetivos que são coletivos, que são públicos, né? O sistema, por um lado, funciona na medida da sua transparência, mas ele também tem uma dimensão de responsabilidade. Ele reivindica que os participantes do sistema assumam graus de responsabilidade no que diz respeito ao funcionamento dos interesses que são de natureza pública. Quer dizer, isso vai reaparecer, aqui tem um aspecto que vai reaparecer num debate que o Tocqueville faz sobre a democracia na América. O Tocqueville, num determinado momento, discutindo a democracia na América, ele diz, olha, os americanos conseguiram construir um sistema democrático porque, em muitos casos, tem o que ele chama de uma égalité de conditions, uma igualdade de condição. Mas ele diz, no entanto, mesmo com a igualdade de condição, não quer dizer que as pessoas não tenham interesses diferentes. Elas têm interesses diferentes e é justo, é legítimo, é adequado que elas possam reivindicar, buscar realizar os seus interesses, como personalidades, como profissionais, como proprietários, como o que seja. Ele diz, nesse caso, se nós temos interesses diferentes e todos são legitimamente reconhecidos na possibilidade dessa implantação, dessa luta, como é que faz? Como é que se estabelece o interesse público? Ele diz, o Tocqueville introduz uma categoria que ele chama o interesse bem compreendido. O interesse individual, diz ele, acaba se realizando bem na sociedade quando eu sou capaz de perceber a relação entre o meu interesse individual e exigências que são colocadas do ponto de vista do interesse público. Eu diria que isso tem uma relação muito forte com essa ideia que aparece nesses autores aqui, que é do que eles chamam da autonomia moral dos indivíduos em termos de responsabilidade e na transparência dos procedimentos. Não é? Se vocês quiserem, para uma discussão que nós vamos fazer depois cada vez mais concreta no caso brasileiro,
né? É tudo, num certo sentido, é o antídoto da ideia da lei de Gerson. Né? Tem uma dimensão ética, tem uma dimensão moral. Mas aqui, principalmente o Dow, o Tilly também faz essa reflexão, mas principalmente o que ele está dizendo é o seguinte: só a democracia garante as condições para a emergência deste padrão de autonomia moral dos indivíduos. Né? Os outros regimes que são alternativos, não apenas por definição não pedem isso, mas dado o seu modo de funcionamento, eles tendem a estimular procedimentos, comportamentos nos quais as pessoas não apenas não são obrigadas a assumir responsabilidade pública perante o conjunto da comunidade, como não tem nenhuma necessidade de transparência. Né? Bom, finalmente, no Dow, aparece a democracia é o regime que melhor cria condições para ampliação da igualdade política, que lá atrás, quando ele estava fazendo o balanço, ele disse: nós vimos que é um processo que vai, ao longo da trajetória histórica do conceito, né, vai se expandindo, mas tem muitos obstáculos, muitos problemas. Ele está dizendo, a democracia é o único regime que, desse ponto de vista, cria condições favoráveis para a expansão da igualdade política. E aqui o Dow tem uma posição, tem uma proposição teórica muito enfática. Ele diz, o conceito de igualdade política, a igualdade intrínseca, como ele chama, é o fato de que, diz ele, qualquer pessoa, ele formula assim, qualquer pessoa sabe bem quais são os seus interesses. E o regime político, qualquer que seja ele, não pode se colocar no lugar de definir para os indivíduos quais são os seus interesses. Mas a derivação que ele diz da igualdade intrínseca dessa condição é que se os indivíduos são capazes de definir quais são os seus interesses, saber o que é bom para eles e, portanto, buscarem, tenderem a realizar o que eles consideram que é bom para eles, isso é o que os qualifica em condições de igualdade para tomar decisões e para participar das decisões que afetam o conjunto da sociedade. É nesta condição intrínseca da igualdade que eles têm que ser reconhecidos como sujeitos iguais nos processos de decisão. Né? Tem uma derivação dessa discussão, é evidente, nós vamos fazer isso para frente, que é o problema da representação. Dada a característica das sociedades, das grandes sociedades, que já não são mais cidades-estados, não são pequenas comunidades, você tem que apelar, tem que utilizar o mecanismo da representação. O problema é saber em que medida a representação pode ser formulada, ela pode ser pensada como uma instituição central do sistema democrático que resguarda a possibilidade de que os indivíduos possam, possam ser expressão disso que o Dow reconhece como uma condição de qualquer pessoa para poder promover e realizar o bem comum. Né? Há aqui uma vertente anti-Platão, se vocês quiserem, anti-elitista no Dow. O que ele está dizendo é que a ideia de que a democracia ou um regime eficiente precisaria ter guardiões para realizar o bom governo, né? Ele está dizendo, o problema não é das decisões técnicas e que exige conhecimento científico, etc., que exigiria o guardião. O problema é que as decisões que, do ponto de vista do interesse coletivo, podem ser tomadas por todos, se diferenciam daquelas decisões que exigem tecnicalidade. Né? A tecnicalidade, ou seja, os técnicos, se vocês quiserem, ou os gestores, eles têm que ser dirigidos por quem tem capacidade de decisão, que é a comunidade, não é? Que em condições de igualdade tem atributos para decidir. Não é? Mas o Dow também faz uma observação final nessa discussão, que é o que ele chama de o bom governo, interpretado como sendo expressão dessa igualdade política, depende de virtude cívica, depende de virtude política. E a virtude cívica ou a virtude política, não é alguma coisa que as pessoas entram se inserem na sociedade já trazendo essa bagagem. Ele diz, isso é uma coisa que precisa ser passada de geração a geração, é preciso ser transmitido de geração em geração. E aqui tem um lugar absolutamente central para o papel da educação. Né? Claro, nós temos uma discussão insuficiente sobre isso no Brasil, porque, num certo sentido, eu vou fazer
exemplificar com um caso concreto para colocar o problema propriamente da importância desse fator, né? No Brasil, nós tendemos a pensar que se você for fazer educação política nas escolas, vai ser uma educação ideológica. Ou a esquerda ou a direita, né, vão cada um puxar para o seu lado e, eventualmente, ao invés de passar informação para os jovens, né, vão educar ideologicamente. Bom, eu acho que é evidente que esta noção, que tem uma dimensão aristotélica da virtude cívica, não tem nada a ver com uma formação de tipo ideológico. É a ideia de que as pessoas precisam ser informadas sobre os modos pelos quais decisões são tomadas. Decisões são tomadas em seu nome e, mais do que isso, vinculantes. As decisões vinculantes têm efeito sobre a vida das pessoas. No entanto, esse mecanismo de tomar decisão extremamente complexo, né, que envolve formulação de política pública, implementação, planejamento, decisões de dimensões institucionais diferentes, que têm uma relação tensa, legislativo, judiciário, executivo, tem relações tensas, não é uma coisa totalmente linear. Não é? Então, o ponto aqui é que a educação cívica supõe que a comunidade, de alguma maneira, seja empoderada desse conhecimento. As pessoas precisam ser informadas para poder tomar decisões na hora que elas votam ou, eventualmente, na hora que elas acompanham a ação, o comportamento, o desempenho dos governantes, dos partidos e das próprias instituições. E tem um componente muito fortemente educativo colocado nessa perspectiva. Bom, uma última coisa que eu queria apresentar para vocês, na verdade não tem nada de especial, nem nada de muito novo, mas eu acho que é meio óbvio, mas acho que é bom ficar claro, não é? Que como nós estamos falando de democracia como regime político, né, é bom tentar entender o que é o regime, né? Essa formulação, que é uma formulação resumida, simples, é que o regime é constituído, é formado pelas instituições políticas das quais o Estado organiza a sua capacidade de tomar decisões, de exercer poder sobre a sociedade, né? Independentemente, quer dizer, o conceito de regime independe da legitimidade dessa possibilidade. Você tem regimes, como é o caso do regime autoritário, que exerce esse poder, essa possibilidade, sem que seja legítima a fonte do seu poder. E você tem regimes, a exemplo da democracia, em que esse poder se exerce a partir do consentimento e da autorização dada pelos eleitores para quem governa, né? Mas o conceito de regime necessariamente recorre a essa ideia de que ele organiza um conjunto de instituições e é através do funcionamento desse conjunto que ele, digamos, exerce poder sobre a sociedade. Primeira coisa. Segunda coisa, as instituições são pensadas como entes, como elementos que regulam a disputa pelo poder político, quer dizer, faz a mediação de conflito político. A instituição é pensada como um ente a serviço da mediação do conflito, que, por definição, é um elemento central da política. Não dá para falar da política, particularmente, nós vamos expandir depois essa discussão, particularmente nas condições do mundo moderno, do mundo contemporâneo, sem incluir no conceito a conflitualidade. A ideia de que você tem conflitos, você tem interesses interesses em disputa, não é? Que mediante um grau de tensão, de conflito, disputam a sua aceitação, a sua legitimação, a sua possibilidade de serem aceitos como critério para tomar a decisão. No entanto, as instituições são os entes pensados capazes de mediar o modo como esse conflito se dá. Quer dizer, eu acho que é muito importante nesse início do nosso debate, da nossa discussão, reter a ideia de que as instituições são, por assim dizer, um ente tenso. Não é uma coisa completamente, digamos, resolvida do começo ao fim, né? Tem um elemento de tensão e que depende do seu desempenho para ela realizar aquilo para o qual foi criada, né? Bom, uma última distinção aí é que o regime se distingue de forma de Estado unitário, federal, não é? E se distingue também de sistema de governo.
sistema parlamentar, o sistema presidencial. O regime, digamos, teria a característica de ser um conjunto mais durável, mais duro, né, de estruturas mais duras, mais permanentes e que independe da alteração da forma de governo ou depende da alteração da forma do Estado. Né? Eu acrescentei um ponto aí que também merece mais discussão para frente, nós vamos poder voltar a isso, né, que é a ideia de que numa leitura sistêmica, o regime político, as instituições e a regulação constitucional das relações entre os atores constitui o que numa parte da ciência política norte-americana foi chamada de sistema político, particularmente David Easton. David Easton, quando pensa no sistema político, ele está pensando num sistema que organiza a relação funcional do regime das instituições e da regulação da disputa pelo poder. Bom, eu acho que para esta fase inicial da gente começar a entrar na discussão de alguns conceitos, que evidentemente isso depois, progressivamente, nós vamos ter que aprofundar cada vez mais o grau e o nível dessa discussão. Para essa discussão inicial é o que eu queria apresentar para vocês hoje como ponto de partida, como introdução. Muito obrigado.